Saiu um dossiê muito completo sobre quem está por trás desse personagem aqui, o pastor Mirim Miguel Oliveira. E ao assistir esse vídeo, vocês vão perceber que as peças começam a se encaixar e que esse menino foi de vítima a cúmplice de um verdadeiro esquema que gera muita grana, mas que também prejudica a vida de muitas pessoas. Veremos juntos aqui esse dossiê feito pelo canal No Entanto, e é um dossiê muito explicativo. E assim a gente percebe que nesse tipo de coisa, quanto mais mexe, mais fede. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte: você já está inscrito aqui no canal, meu compadre? Todos os brabos de verdade estão inscritos aqui no canal. Se você aprecia a verdade dos fatos, se inscreve aqui agora, já dá um like no vídeo. Você que já é inscrito, já confere a tua inscrição, que o YouTube anda desinscrevendo muita gente, tá? E quero te perguntar também se você já treinou hoje. Já treinou ou vai treinar? Vamos cuidar dessa saúde. Casca grossa de verdade treina e cuida da saúde. Vamos lá. Vamos dar o start aqui. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos. Calma aí, deixa eu diminuir essa velocidade. Do missionário Miguelzinho. Missionário Miguelzinho. Do seu sistema religioso. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira. E quem está por trás desse menino. Olha o tamanho, maluco. Olha o bichinho piquititico. Olha o tamanho dele perto do cara da sanfona, maluco. Na cintura, esse moleque deve estar com uns 4 anos aqui. Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo um menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mais conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Caralho. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério. E logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? E talvez seja. A piada chama... Uma louca, 2 anões. Caralho. Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender. Eu discordo. Ele não tinha no início, quando ele foi usado, e depois, quando ele percebeu a grande farsa onde ele estava metido, a grande farsa na qual ele foi inserido, né, para enganar as pessoas, aí ele passa então a ser cúmplice. Ele tinha muito bem a possibilidade de falar: cara, eu tô fora, não quero, tá? Mas o que é importante também vocês saberem é o seguinte: eu sei, o profeta Mirim sabe e o rapaz da boina sabe também, que os melhores suplementos são da Growth, os melhores acessórios de treino, squeeze, garrafinha, roupa de treino, da Growth, compadre, não tem outra marca, Growth, tá? E que as camisas de dry fit mais baratas do Brasil são da AlphaCo. E que tanto na Growth como na AlphaCo, eu sei, o profeta Mirim sabe, e o rapaz da boina também sabe, que o melhor cupom é o cupom BRIGADEIRO. Usando o cupom BRIGADEIRO na Growth e na AlphaCo, você tem desconto, tem frete grátis, tem cashback, tem uma porrada de coisa que ainda fortalece o meu trabalho. Então, peço que usem o cupom BRIGADEIRO. Lembrando, estamos nos últimos dias para você ganhar esse boné oficial do UFC. Ó, selo de autenticidade, tá até com o negocinho dentro aqui ainda. Olha lá. Pouquíssimas pessoas têm, só tem esse boné quem lutou no UFC recentemente, tá? Então, se você quer ganhar, basta comprar acima de R$300 na Growth ou na AlphaCo com o cupom BRIGADEIRO. Bate um print do pedido, manda para mim no Instagram e você já estará concorrendo. O sorteio é sábado, tá? O que eu tô querendo dizer? O que será apresentado aqui neste vídeo
é de fato a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás. Eu esqueci de falar que os links estão no comentário fixado. No final do vídeo te lembro de novo. E qual o verdadeiro interesse em tudo isso? Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. No meu também. O fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai. Este homem que você vê na foto com ela, antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás de Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família, por parte de mãe ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela Isso aqui, ó. Isso aqui. Tem a setinha ali. Ah, dá pra ver, porra. tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador. Até aí, tudo normal, né, cara? Um moleque novinho, 3, 4 anos, assistindo só vídeo de pregação na casa da avó. É natural que ele comece a imitar e achar aquilo legal e começar a imitar aqueles personagens ou aqueles personagens sem falar pejorativamente, né? Aquele pessoal que está pregando, etc. Não interessa se são verdadeiros ou não, mas ele vê aquilo, ele quer imitar. Até aí, tudo certo. O foda é quando os pais identificam esse talento que o moleque tem e começam a utilizar isso. Não fosse uma pessoa, sua própria mãe, pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado a bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que ele é... O que esse rapaz fala é o que eu sempre falo aqui quando eu trago o assunto de religião. A gente só procura a igreja, a maioria das vezes, a maioria das pessoas só procura a igreja quando tá alguma coisa dando merda na vida. A gente é ingrato. Quando as coisas estão todas indo bem pro nosso lado, de vento em popa, tá tudo uma maravilha, a gente não agradece, a gente não dá a Deus a atenção que ele merece, né? É só alguma coisa começar a descambar que rapidinho a gente, ai meu Deus, me salva, a gente vai pra igreja. Eu também, tá? Eu tô junto com vocês nessa aí. Contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar, diante de todos, os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou. E de pirraça, também proibiu que... Uma vida não muito evangélica é foda. Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente, e é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel, vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade, sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade para o meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? Um testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe. Olha que doideira. Aí já começa a manipulação total, né? A mãe viu ali um talento no moleque, percebeu, cresceu o olho, percebeu a possibilidade de fazer dinheiro, começou a meio que agenciar o moleque, né? Levar nos lugares, tipo empresário de músico, né? Que leva pra, pô, deixa ele abrir teu show aí, deixa ele dar uma palhinha, não sei o quê. E aí começou essa mentira de que ele nasceu surdo, mudo, não sei o quê. Esse caô que a gente já, inclusive, reagiu aqui no canal, né? Que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem.
Miguel, quando ele conta essa história em podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Não. Hoje ele já sabe, pô. O moleque tem que... Porra. Meu finado avô dizia, criança que faz criança já não é mais criança, compadre. 15 anos, ou 16. Porra. Eu com 16 anos, meu irmão, eu já era cliente VIP da Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, entendeu? Então, meu irmão, 16 anos, ainda mais hoje, porra. Hoje, porra, ele não acredita mais nesse papo que ele nasceu surdo, mudo, não sei o quê. Hoje ele mente deliberadamente, pô. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos. Deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, esse mesmo período. E a família tem a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem um talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel, tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você. Ô, glória! Minha oração. E diante dessa enorme Cantarabassúbia, eu tive que sei entender parabalaiba. do evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Ah, sim. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, na Pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí. Meu irmão, esse maluco aí desse canal aí, no entanto, tá sabendo de coisa pra caralho, hein? Segundo ele bebeu dessa fonte aí, dessas informações vindas de pessoas da família, né, cara? E, meu irmão, ele tá sabendo com detalhes, ó. Foto de geral. Porra, sinistro. Sinistro mesmo. Trabalho investigativo, tipo de... Porra, do Cabrini, na época que o Cabrini não passava pano por Oruan. Da vida que o filho levava, onde a mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, a esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast. E já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar o seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana, era bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões, a Igreja do Anão Marquinhos. Caralho, Igreja dos Anões. Caralho. Os grandes milagres estão nos pequenos frascos. Que isso, mano? Igreja dos Anões. É essa a história do caralho. E a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o Anão Marquinhos, que ficava no Balanço Geral. Inclusive, vocês podem ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente... Imagina se o anão fala que por um milagre ele cresceu. Na verdade, ele podia até meter... Eles podiam falar o seguinte, eu tenho certeza que ia ter gente acreditando. Meu irmão, eu nasci normal, eu tinha 2 metros de altura, eu era jogador de basquete. E aí, Deus um dia olhou pra mim e falou que ia me encolher para que eu pudesse levar a mensagem para todos os anões do Brasil, não sei o quê. A galera ia acreditar, mano. Ia acreditar. Nossa, ele foi encolhido pela graça do Espírito Santo. Ninguém acredita na porra toda, é impressionante.
entre o casal está separado e a igreja dos anões acabou. Tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então, no início, era Pablo Miguel, o cantor. Depois, Levita Miguel. Levita. Depois ainda, Missionário Miguelzinho. Um nome bem horrível, por sinal. Até chegar na formação desse transforme atual, que é o profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que àquela altura vai evoluindo, sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu? Como uma mulher, uma menina mais velha, né? Já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso. É depois da passagem de Miguel na igreja dos anões que a mãe percebe que é uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da igreja dos anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Nas redes sociais da mãe ou nas agendas feitas pelo anão Marquinhos. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha, e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, sim. do Fácil gostar, né? das agendas, da bajulação. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia. Pois... Ele já falou, né? O Miguel, ele falou anteontem, eu acho, na entrevista, que ele sempre teve o sonho de ser presidente do Brasil e que ele tá pensando, assim que tiver a idade, concorrer para deputado federal e começar essa jornada na política, rumo à presidência da República. É tudo que a gente precisa, porra. É tudo que a gente precisa, um impostor que mexe com a... Quer dizer, já tem um monte lá, né? Vai estar no lugar certo. É qualificado. Vai dando vazão a esse personagem, esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender, mais uma vez, o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor, você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é o do picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Marcinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos Gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar no mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois, infelizmente, ele... Aí dá dinheiro, hein? Aí dá dinheiro. O encontro nacional dos Gideões é aqui em Camboriú, aqui do lado de Balneário. Meu irmão, se vocês quiserem, qualquer dia eu conto as histórias que eu sei ali dos Gideões. Ele é muito pequeno, ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. Ele não enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a ir para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas empresinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. O Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e a locais cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa, todos vivem às custas de Miguel. Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Mas lembra que eu disse que agenciamento de pastor, da enorme repercussão que profeta. furar a bolha. Miguel passou
a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas e começam a questionar, bom, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico, né? É um médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele, ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer, paz, meus senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio. Sempre sobra pra ele o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declarou o mais bobo. em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nem laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão... Meu filho me curou, ela vai falar. Do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui, aí depois ele jogou o meme, né? O Off the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego surdo e mudo? Cadê o laudo, cara? Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe está doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. E ninguém vai lembrar, porque ela percebeu que em igreja evangélica as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Não são todas as igrejas, tá? Não são todas as igrejas. Tem igreja decente, tem pastor decente, tem líder religioso decente em todas as religiões. Mas existe também uma grande parcela que já percebeu que há aí um grande nicho de mercado onde fatura-se muita grana, porque fatura-se em cima do desespero da pessoa. A pessoa que está desesperada, ela dá o que ela não tem. Ela se endivida para botar o dinheiro na mão do pastor em troca de uma suposta salvação. E aí quem não tem escrúpulos ganha muito dinheiro assim. Então, ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Porque simplesmente é assim, ninguém percebe. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pegar. Caralho, é sua mãe, grande. responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Esta ficha aí no WhatsApp. A paz do Senhor. Se for agenda, preenche, por favor. Igreja, pastor, data, horário, endereço, cidade, redes sociais. Desde já agradecemos sua atenção. Deus abençoe. Para a pessoa preencher. E assim, só depois ela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. E assim, vemos a criação de mais um impostor que usa da fé para tomar dinheiro de gente necessitada. É foda, meu irmão. É foda. Mas, embora a justiça dos homens seja falha, a justiça de Deus é infalível. E tanto o profeta Mirim, como a mãe, como o anão, como, sei lá, todo mundo que está envolvido nessa porra, vai prestar contas um dia. E aí, meu irmão, vai ser pesado. E você que está assistindo aí, já se inscreve no canal, dá um like e lembre-se agora, clica aqui nos links que estão aqui embaixo, são os links oficiais para todo mundo tomar golpe, tem muito golpe por aí, então clica nos links sempre que estão aqui no comentário fixado, compre seus produtos que são os melhores, melhor matéria-prima, melhor custo-benefício, os suplementos são da Growth e as camisetas de Dry Fit, que não amassa, seca rápido, não pega cheiro e é a mais barata do Brasil, da AlphaCo, usando o cupom Brigadeiro. Comprando acima de R$300, hoje você vai concorrer a esse boné sensacional. Vai lá, cupom Brigadeiro sempre não me trai, que eu não traio vocês jamais.